Hoje, iremos estudar o sermão intitulado Quem dizeis que eu sou? Hoje, muitos irmãos e irmãs vieram da América e da Europa também. Obrigado por virem. Hoje o título é Quem dizeis que eu sou? Vou fazer uma pergunta a vocês. Havia uma mulher. Era mãe de um menino chamado 4 Schiller. Ela tinha 3 filhos. O nome do primeiro filho era 1 Schiller. O nome do segundo filho era 2 Schiller. Então, qual era o nome do terceiro filho? Esta é a pergunta. 3 Schiller? É 4 Schiller. Isso é de um quiz americano. As pessoas pensam 1, 2 e o próximo é 3. Então, é 3 Schiller. Contudo, a resposta era 4 Schiller. Na verdade, isso é muito simples, mas as pessoas pensam que depois de 1 Schiller e 2 Schiller, é 3 Schiller. Nós devemos nos livrar das ideias fixas. Quando nós nos aproximamos de uma resposta depois de nos livrar das nossas ideias fixas, nós podemos entender as palavras da verdade na Bíblia também. Hoje, nosso assunto é a pergunta de Jesus. Quem dizeis que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? De certa forma, Jesus pensou, é tempo de responder isso, porque eles aprenderam e estudaram até hoje. Assim, ele fez esta pergunta. Agora, esta época é o tempo para nós também respondermos a pergunta. Quem dizeis que eu sou? Chegou o tempo profético de buscar a resposta nos 66 livros da Bíblia. Claro que também chegou o tempo profético para saber a resposta, já que nós não temos muito tempo para saber a pergunta, quem dizeis que eu sou? O que precisamos fazer é o estudo bíblico. Pessoal, Deus proclamou a antiga aliança no Monte Sinai através de Moisés e deixou as pessoas estudarem a lei da antiga aliança por cerca de 1.500 anos, até a vinda de Jesus Cristo. Após os judeus terminarem o estudo por 1.500 anos, Jesus veio à Terra e perguntou, quem sou eu? Quando Deus fez a eles esta pergunta, os judeus deram a resposta correta? Não. Eles não deram a resposta correta. Nesta época também, Deus está fazendo a mesma pergunta. Por que os judeus não podiam dar a resposta correta? Porque não sabiam a razão por que Deus deu-lhes a lei. Se eles soubessem a vontade de Deus, eles teriam acertado a resposta. Mas eles não sabiam a razão e o propósito de Deus que deu a lei para eles. Vejamos a Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Qual é o papel da lei? É nos conduzir a alguém. A quem ela nos conduz? O papel da lei é de aio para nos conduzir a Deus o Salvador. Quando Deus proclamou a antiga aliança no Monte Sinai, Deus deixou os israelitas estudarem a lei por cerca de longos 1.500 anos, para que pudessem percebê-lo e segui-lo quando ele viesse à Terra em carne, no nome de Jesus. Deus ensinou os israelitas para que eles pudessem reconhecê-lo através da lei, ainda que ele viesse à Terra em carne. A lei não termina com a lei em si. A missão dela
é conduzir as pessoas a Deus e conduzi-las a aprender os ensinamentos de Deus. Este é o papel da lei. Então, quais leis de Deus existem? Existe a lei da Antiga Aliança e a lei da Nova Aliança. A Antiga Aliança, isto é, a lei de Moisés, conduziu as pessoas ao Cristo, que veio pela primeira vez. Então, a lei da Nova Aliança, que Cristo estabeleceu, quando veio a esta terra pela primeira vez, nos conduz a quem? Quando nós nos referimos à Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 27 a 28, quantas vezes Cristo vem a esta terra? Segunda vez. Então, não deve haver uma maneira para nós reconhecermos Cristo, mesmo que viesse à terra em carne pela segunda vez? Deus fez com que os israelitas estudassem a Antiga Aliança por 1.500 anos, a fim de que eles reconhecessem o Cristo, que veio em carne pela primeira vez. E já que Ele, o Cristo, na sua primeira vinda, estabeleceu a segunda lei, a lei de uma nova aliança, isso foi para que essa lei nos servisse de aio para nos conduzir a reconhecer Deus, que viria à terra pela segunda vez para a nossa salvação. Há uma razão e propósito para a existência da Antiga Aliança, e também uma razão e propósito para a existência da Nova Aliança. Quem não entende a Nova Aliança corretamente pode reconhecer o Espírito e a noiva? Não. Pelo longo tempo de 1.500 anos, os judeus estudaram a lei, de geração a geração. Eles estavam bem informados sobre a lei. Dentre eles, especialmente os que tinham o título de escriba, escreviam a Bíblia, desde a primeira página até a última página. Já que naqueles dias não havia máquina de xerox, eles tinham que registrar as letras da Bíblia, uma por uma, pela mão humana. Eles transcreviam a Bíblia. Eles eram especialistas da lei. Contudo, eles não puderam entender o propósito da lei. Ainda que eles conhecessem a lei em si, eles não sabiam o que Deus queria que eles obtivessem através da lei. Por não saberem o propósito final da lei, enfim, eles terminaram apenas conhecendo as letras da lei. Eles conheciam o sábado, o dia de repouso, na lei de Moisés. Eles conheciam a Páscoa e as 7 festas de 3 tempos na lei de Moisés. Mas, quem eles não receberam? O Cristo de quem a lei testificava. Eles rejeitaram Cristo, que era o cumprimento perfeito da lei, e o crucificaram. Então, eles puderam ser salvos? Os judeus que cometeram isso não puderam ser salvos. É o mesmo nesta época. Nós devemos conhecer exatamente as características da lei, mas nós devemos entender o que Deus quer nos dar através da lei. A Antiga Aliança nos conduziu a Cristo, que veio em carne na primeira vez. Agora, a Nova Aliança está nos conduzindo ao Espírito e à noiva, que vieram em carne na última época. Nós devemos entender esta missão e papel da Nova Aliança. Suponhamos que alguém guarde o sábado e a Páscoa, ainda que não seja exatamente como a nossa. Mas eles não creem no Espírito e na noiva. Então, eles são como os judeus, que eram especialistas da lei, mas rejeitaram Cristo e receberam a punição do inferno eterno. Porque, se eles clamam conhecer a nova aliança, mas negam o Espírito e a noiva, isso prova que eles não conhecem a nova aliança na verdade. Se eles fazem isso, não podem receber a salvação. Vejamos a Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24.
de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Nós podemos entender completamente o papel da antiga aliança e o papel da nova aliança. Nos tempos da lei de Moisés, a aceitação da lei pode ser completa depois de reconhecer e receber Jesus Cristo. Nesta época, quando estamos debaixo da lei da nova aliança, a aceitação desta lei pode ser completa definitivamente depois de ir diante do Espírito e da noiva. A resposta correta sobre tudo isto está na última parte. Nós podemos aceitar o Espírito e a noiva, que aparecem no final. Faz 2000 anos, Jesus Cristo apareceu aos judeus que tinham estudado a lei por cerca de 1500 anos. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Ele queria saber o quanto as pessoas entendiam sobre ele. Eles responderam: alguns dizem Elias, outros dizem um profeta como Jeremias. Essas respostas são corretas? Como as pessoas tinham dado respostas erradas, Jesus perguntou novamente: então, quem vós dizeis que eu sou? Vocês não devem conhecer sobre mim? Pensando assim, ele perguntou a eles: quem vós dizeis que eu sou? Pedro bravamente tomou a iniciativa de responder. Na Bíblia, o que tinha mais bravura entre os discípulos era Pedro, e este também era o mais repreendido. Eu acho que porque tomou mais iniciativa do que os outros, cometia mais erros do que os outros. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele respondeu corretamente. As palavras "o Filho de Deus" significam Deus mesmo. A Bíblia já não nos disse que o Filho de Deus é Deus? O livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Esse menino, um filho se nos deu, e este é o Pai da Eternidade. O Filho é o Pai, segundo o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Em outras palavras, quando Pedro disse, tu és o Filho de Deus, ele quis dizer, tu és Deus. Foi a resposta perfeita. É por isso que no início eu fiz uma pergunta a vocês. A mãe de 4 Schiller tinha 3 filhos. O nome do primeiro filho era 1 Schiller. O nome do segundo era 2 Schiller. Então, qual era o nome do terceiro filho? Eu não perguntei isso apenas para rirmos. Quando vocês entendem essa pergunta, vocês podem entender tais conteúdos da Bíblia. Por isso perguntei. Com certeza, os membros de Sião são inteligentes. Eu pensei que iriam dizer 3 Schiller. Mas, ao invés disso, logo disseram 4 Schiller. Nossos membros de Sião são realmente diferentes dos outros. Assim como vocês todos responderam corretamente, Pedro deu a resposta correta de imediato. Até mesmo aqueles que estudavam a lei, redigiam a lei e faziam cópias da lei à mão por 1500 anos, rejeitaram Cristo. Eles não receberam Cristo, nem o reconheceram. Pedro cresceu naquela sociedade judaica, onde se aprende a lei na vida cotidiana. Naturalmente, ele estava ciente da lei e a vivenciava. Quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro deu a resposta correta. Então, o que Jesus disse? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Mas quem? Mas Deus. Jesus quis dizer que Deus deu a ele sabedoria para conhecer a resposta correta. Mesmo que tivessem estudado por 1500 anos, não sabiam o papel e o propósito da lei. Apenas focaram na própria lei, sem entender o que eles deveriam saber da lei. Enfim, Pedro, que reconheceu Jesus Cristo,
pôde ir ao céu. E todos os judeus que não reconheceram o Cristo, nem acreditaram nele, ainda que conhecessem a lei, não puderam evitar de receber a punição do inferno eterno. Foi por isso que tomaram a dianteira em crucificar Jesus. Cuspiram nele, zombaram dele e o impediram através das blasfêmias e ações vulgares. Nesta época, nós estudamos sobre o sábado, a Páscoa e as palavras da verdade de Deus. Muitos membros estão focando no estudo da nova aliança. Isso é bom. Estudar a Bíblia é bom, mas nós precisamos prestar muita atenção na conclusão do estudo. Nós não devemos terminar o estudo como um estudo, mas, através desse estudo, nós devemos receber Deus, que aparece uma segunda vez, para nos salvar, conforme a palavra. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou algum dos profetas. Todos eles deram respostas erradas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Eles deveriam saber a resposta, porque aprenderam a lei por 1500 anos. Assim, Jesus perguntou. Vejamos versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se uma igreja reconhece corretamente Cristo e o recebe, ela nunca pode ser destruída, ainda que Satanás a impeça muito. Depois de Pedro reconhecer Cristo, Deus disse: Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esse tipo de lugar é onde Deus quer construir a sua igreja. Não importa se é a área A, a área B ou a área C. Se as pessoas têm a fé pela qual recebem Deus e o reconhecem corretamente, Deus as permite ser uma igreja. Vejamos versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela? A fim de nos tornarmos na igreja em que as portas do inferno nunca prevalecerão, nós devemos reconhecer Cristo através da lei e absolutamente crer nele. Essa igreja pode realizar a missão de iluminar a luz da verdade em Samaria e aos confins da terra. Deus deu grande galardão a Pedro, que tinha a resposta correta. Vejamos versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 2, o que é o mistério de Deus? Se um segredo é conhecido amplamente, ele não é mais um segredo. Jesus quis dizer: Pedro, você já sabe disso. Agora, eu perguntarei a outras pessoas que têm estudado a lei por 1500 anos. Jesus foi por toda parte, testando os judeus. A eles, Jesus parecia fraco, miserável e não tinha poder. Apenas focando nisso, eles caíram. Eles falharam em recebê-lo como Messias ou Cristo. Eles não quiseram reconhecer que Ele era Deus, que criou os céus e a terra no princípio. Jesus testou todos eles. Ele foi a todas as diferentes regiões e cidades.
a fim de ver o resultado do seu estudo da Bíblia durante 1500 anos. Deus disse que a lei nos serve de aio para conduzir as pessoas a Cristo. Agora, 2000 anos se passaram desde que Deus proclamou a nova aliança, a fim de encontrar o seu último povo nos últimos dias. Ainda que a lei tenha sumido durante a Idade das Trevas, 2000 anos se passaram desde a sua proclamação. Por este longo período de tempo, Deus ensinou às pessoas a nova aliança. E Ele está agora esperando por aqueles que sabem a resposta para a pergunta: para quem a nova aliança está conduzindo? Algumas pessoas dizem: eu amo as verdades da Igreja de Deus, como a Páscoa e o sábado. Tudo é muito bom, mas vocês não podem tirar o pai e a mãe? Essas pessoas são aquelas que somente pensam na lei em si. Pessoal, nós estamos procurando Deus a fim de crer na lei? Quem é o objeto que queremos crer? É Deus, não a lei em si. Já que cremos em Deus, nós guardamos o sábado, porque Deus nos mandou. Guardem o sábado. Já que cremos em Deus, nós guardamos a Páscoa, porque Deus nos disse: lembrem da Páscoa e aguardem sagradamente. A lei não é a primeira, Deus é o primeiro. A razão por que nós precisamos da lei é que ela nos fornece importantes pistas para reconhecermos Cristo. Então devemos estudar muito a lei da nova aliança. Agora, vamos dar uma olhada no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê? Nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus disse que proclamará a nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração, lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqueles que têm a lei da nova aliança devem confirmar quem é o Cristo que vem à Terra pela segunda vez. Porque a nova aliança tem o papel de conduzir a Cristo. Nós devemos saber. Por 1500 anos, Deus ensinou os israelitas sobre o aparecimento da primeira vinda de Cristo. Ele ensinou o seu povo através de várias parábolas, símbolos e histórias. Mas eles não reconheceram Jesus Cristo como o Messias, o Salvador, mas ao invés disso, o rejeitaram. Seus longos anos de estudos da lei se tornaram vãos. O papel da lei é conduzir as pessoas a Cristo. Mas por causa de que eles negaram e rejeitaram Cristo Jesus, todo o seu estudo deu um resultado errado. É o mesmo quando estudamos a lei da nova aliança. Todos vamos abrir o livro de Miqueias. Vejamos o livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas nos últimos dias, acontecerá que um monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Porque de onde? De Sião procederá a lei. Nós sabemos muito bem que a lei de Moisés surgiu no Monte Sinai. O papel da lei de Moisés, que surgiu no Monte Sinai, era conduzir as pessoas a Jesus Cristo. Quer dizer, a compreenderem o fato de que Jesus é Deus que veio à Terra em carne. Então, a quem a lei da nova aliança nos conduz?
A nova aliança nos guia ao Espírito e à noiva. Este é o papel da nova aliança. Aqueles que falham em ter a nova aliança no coração pensam: tudo o que eu preciso é apenas guardar o sábado, ou a Páscoa, ou os mandamentos. Porém, não é isso. Eles não devem encontrar Deus, reconhecê-lo e recebê-lo através destes mandamentos? Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ainda que nos tornemos especialistas da nova aliança, se não reconhecemos Deus, o Espírito Santo, o nosso Pai, e a noiva, a Mãe Celestial Nova Jerusalém, isso é em vão. Mesmo se estudarmos a nova aliança por 100 anos, ou 1000 anos, ou até mesmo 2000 anos. Recebamos e creamos no Pai e na Mãe Celestiais. Quando nós os seguimos aonde quer que nos guiem, o poder da vida da lei se tornará evidente. E nós poderemos dizer que a lei cumpriu a sua missão. Foi por isso que quando Deus nos ensinou sobre a história da família de Abraão, o que nos ensinou? Na família de Abraão, Abraão representa Deus. E qual aliança Sara, a esposa de Abraão, representa? Ela representa a nova aliança. Isto foi revelado nos versículos anteriores a este versículo. A Jerusalém lá de cima é livre, a qual é? Quem ela é? Nossa mãe. Nós não devemos estudar a nova aliança apenas por estudar. Se nós fizermos isso, nós não somos nada diferentes dos judeus, que eram especialistas da lei de Moisés, mas crucificaram Jesus. Vale a pena ter todo o conhecimento, se não souber o que deve saber? Encontremos a resposta correta pela lei. Pela lei da nova aliança, vocês e eu, nós devemos reconhecer corretamente Deus Elohim, que é o Espírito e a noiva em Sião, nesta última época. Ontem, quando os membros do exterior estavam estudando, eles conversaram sobre o leão. Quando um leão ruge, como os outros animais reagem? Temem e tremem. Apenas ao escutar o som do rugido do leão, todos os animais desmaiam de medo. Contudo, há um pequeno animal que responde de maneira oposta. Quando o leão ruge, ele fica animado e cheio de vitalidade. Quem é ele? Por favor, respondam. Certo, nossos membros são diferentes de outros. Ele é um bebê leão. Um filhote de leão nunca treme de medo. Não importa quão ferozmente o leão ruja. Ao invés disso, o que ele faz? Muito animado, ele ruge também, imitando seu papai e mamãe. É o mesmo conosco. Nosso pai e nossa mãe governam todo o universo. Nós somos os filhos do Pai e da Mãe Celestiais. O que a Bíblia diz aqui? O Espírito e a noiva estão dando de graça a água da vida para todos, chamando, vem. Deus Pai e Deus Mãe falaram essas palavras. Então, por que não rugimos também? Digamos às pessoas, venham à nossa Sião. Vocês que têm sede, por favor, venham e creiam. Na Mãe Celestial Nova Jerusalém, a realidade da nova aliança. Nós devemos ser os filhos que chamam dessa forma. A Bíblia não diz que Deus colocou sua vontade em nos dar a lei e em criar todas as coisas. Havia a vontade de Deus em criar Adão, e havia a vontade de Deus em criar Eva, e em criar as mães, como aquelas que dão a vida. Além disso, há um propósito e a vontade de Deus em nos dar a lei. O papel da lei da antiga aliança era nos conduzir a Cristo na sua primeira vinda. E o papel da lei da nova aliança é nos guiar ao Espírito e à noiva. Vocês e eu
estamos vivendo debaixo da lei da nova aliança. A lei da nova aliança em si também é muito importante, porque Deus disse que era importante. Contudo, aqueles que devemos conhecer através da lei são o mais importante. Eles são o Espírito e a noiva. Eu espero que entremos no eterno reino dos céus ao entender corretamente o papel da lei, como o apóstolo Pedro. Com isso, eu concluo o sermão. Obrigado.